Boa tarde. Sejam bem-vindos. Mais uma live super legal. Aula, né? Costumo dizer que isso é aula. Isso aqui não é live não, gente. A gente não vem aqui para bater papinho não. A gente, conteúdo mesmo para vocês aprenderem bastante sobre direito médico. E hoje vai ter uma super novidade. Bom, vocês sabem que eu estou com 2 cursos disponíveis para inscrições. O curso Direto ao Ponto Direito Médico e o curso Direto ao Ponto Reprodução Assistida Atualizada, né? Então, assim, eu criei um grupo de WhatsApp, tá até o link na bio, tá? Lá tá disponibilizado para quem quiser entrar, tem ali ofertas, informações sobre o curso e as pessoas que estão no grupo participarão de 2 bolsas, uma de cada curso, gratuita. Então, assim, eu vou sortear a bolsa hoje, daqui a pouco. Se você não tá no grupo e quer participar desse sorteio, corre lá, ainda dá tempo de você entrar no grupo de WhatsApp, o link tá na bio. E aí eu vou fazer o sorteio só daqueles que estão participando do grupo, tá? Bom, gente, então é o seguinte, hoje eu separei um tema bem legal, chamado, pra gente conversar hoje, né, da nossa aula, como confeccionar petição inicial. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, enquanto a gente espera aqui mais um tempinho para as pessoas entrarem, essa é uma dúvida muito comum dos advogados, é uma dificuldade. Bom, eu já tô aqui na 3ª turma do meu curso, né? Então eu vejo assim, isso aí, Ana Paula, já vou fazer o sorteio. Tô esperando mais algumas pessoas entrarem, aí eu já faço o sorteio. Antes mesmo de eu começar a aula, tá, gente? Então, olha, o que eu percebo? As pessoas, elas leem livros, elas procuram até mesmo outros cursos e elas costumam aprender o conteúdo teórico. Aí o que acontece? Quero saber se acontece alguma dificuldade, se aconteceu alguma coisa assim com vocês, tá, gente? Isso aqui é uma conversa, tá? Pra gente bater um papo. Aí, quando a pessoa consegue fechar um contrato, vai começar a atender um cliente, daí não consegue colocar o conteúdo na prática. Então, assim, o curso Direto ao Ponto Direito Médico, ele é um curso muito denso, profundo, ele tem, assim, já tem mais de 70 horas disponíveis de direito médico, aula mesmo, aula lá, e tem aula prática, tem aula sobre como confeccionar petição, contestação, reconvenção, aula pra você aprender como é que você confecciona petição inicial em direito à saúde. Enfim, é um curso muito completo mesmo. Então, assim, de conteúdo de aula já tem 70 horas. Tem convidados especiais, tem médicos, tem advogados, tem promotores de justiça, procuradores de justiça. Eu chamei, assim, só gente de peso para participar do curso comigo. Então, não tem nada igual, não tem nada no mercado parecido com esse curso, tá, gente? Bom, eu vou fazer o sorteio porque eu sei que todo mundo aqui quer saber mesmo como que como é que eu viro aqui a câmera? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Então tá. Tem 40 pessoas no grupo de WhatsApp. Então vamos lá. Número 12. Então eu vou ter que entrar aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O Sérgio ganhou uma bolsa. Então, vou colocar aqui o Sérgio como a primeira. E vamos lá voltar. Aqui. Fazer um novo sorteio, tá, gente? Número 10. Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kellen.
você também ganhou. Vou entrar em contato com eles. O primeiro curso sorteado foi o curso Direto ao Ponto de Direito Médico, o segundo curso foi o curso de reprodução assistida. Então, o Sérgio ganhou de Direito Médico e a Kellen de reprodução assistida. Bora pra aula, parabéns a vocês que ganharam. Tenho certeza que vocês vão gostar dos cursos, porque estão ótimos. Bom, gente, então vamos lá. Caso alguém tenha dificuldade, caso alguém tenha dificuldade aqui em confeccionar a petição inicial, por favor, me fale. Então, vamos lá, gente. Então, veja, a dificuldade principal é trazer a prática para o direito médico, é juntar a teoria com o conteúdo. Então, por isso que o meu curso ele é muito voltado para a prática mesmo. Toda a aula é recheada de exemplo, eu fico dando vários exemplos, juntando bem a teoria com a prática, para que o aluno ele consiga fazer essa junção dos dois conteúdos. Então, veja, quando você vai atender, fechou o contrato, o cliente está ali na sua frente, o que você vai fazer? Você vai, primeiro, escutar o que ele tem a dizer. Segundo, você vai anotar todos os pontos importantes. Anote, inclusive, terminologias médicas, termos médicos, doenças, exames, coisas que você tem dúvida. A primeira coisa, você vai anotando ali, vai fazendo toda essa anotação do que você não sabe, para você pesquisar. Não demonstre para o seu cliente que você está com alguma dúvida, mas fale para ele que você vai fazer essa pesquisa, você vai continuar os estudos, né? Peça os documentos, então você vai pedir os documentos médicos, né? Dependendo do caso, prontuário médico, se é direito médico. Se, por exemplo, é direito à saúde, você precisa analisar, às vezes, o prontuário, às vezes, todo o conteúdo de documentos médicos, exames, relatórios. Então, quando você vai confeccionar a petição inicial, a primeira coisa que você vai fazer é você separar todos esses documentos, coloque na sua mesa ou abre todos no seu computador e anote tudo. O que você tem que fazer? Anotar tudo. Anotar tudo. Você vai ler tudo. Você vai pegar o prontuário, você vai ler do início ao fim. Ah, mas o prontuário tem 3.000 folhas. Espera aí. Ele tem 3.000 folhas? Mas vem cá. Dessas 3.000 folhas, quais consistem o atendimento médico que você vai defender? Vamos imaginar que o médico está sendo acusado de um erro médico numa cirurgia. Uma cesariana, tá? Uma cesariana. Essa paciente que acusa o médico de erro médico na cesariana, ela passou por consultas naquele hospital por 10 anos. Desde ali, de muito tempo, sempre quando ela precisa de um atendimento médico, ela vai naquele hospital. Então o prontuário dela deve ter umas 5.000 páginas, porque é de anos e mais anos ali. Você vai ler as 5.000 páginas? Não precisa. Não precisa. Seria interessante você dar uma sapecada para você olhar ali as condições de saúde da paciente, verificar se ela tem alguma comorbidade, como é o histórico dela de internação, se ela tem doenças, por exemplo, diabetes, doenças que podem prejudicar uma cicatrização, dependendo daquilo que ela for alegar. Então veja, como é que você vai fazer? Você vai ler todo? Não necessariamente. O que você tem que observar para saber o que você vai ler no prontuário? Primeiro, qual é a acusação? O médico cometeu um erro ali na cesariana. Que tipo de erro? Então você vai saber, dependendo do tipo de erro, o bebê veio a óbito por conta de sofrimento fetal. Vamos dizer que é isso. Então, se é sofrimento fetal, talvez ali antes da gestação não seja interessante você ler o prontuário. Vamos imaginar que ela fez todo o pré-natal ali nesse hospital. Então é interessante você acompanhar desde do positivo da gravidez, né, do início do pré-natal, até depois do fato que originou o erro médico, tá? Então você entra e analisa todo esse período de tempo, esse percurso de tempo. Você verifica isso aí. Então, antes da gestação, seria interessante você olhar? Acho que a princípio não. Você analisa todo o acompanhamento da gestação. Para quê? Para saber como é que foi a gestação, como é que foi a evolução, se teve contratempo, se o bebê estava crescendo normal, desenvolvendo normal. Toda essa análise você tem que fazer. Tudo você vai anotar. Todo prontuário você tem que ler integral, né, dentro dessa relação que eu falei para você. Faça anotação. Eu gosto de ter um caderno. Um caderno em que eu anoto tudo. Por quê? Porque depois você não faz só a petição inicial, ou às vezes a contestação. Você faz várias
petições ali durante a defesa do seu cliente. Então é importante que durante a defesa do seu cliente você consulte o prontuário médico. Se o prontuário, por exemplo, tiver 2.000 páginas, não dá para você ficar toda vez relendo um prontuário para procurar aquela informação que você se lembra que tinha. Então é importante que você tenha essa informação anotada, para que você relembre ali e até possa colocar na nova petição que você vai fazer, tá? Então isso é muito interessante. Bom, passado isso, você tem que compreender que o prontuário, ele demanda um conhecimento específico do advogado. Ele demanda um conhecimento muito específico. Isso faz com que haja uma diferenciação, um advogado generalista e um advogado especialista. Por que isso? O advogado generalista, ele vai ler o prontuário, nesse caso que eu estou dando, erro na cesariana, morte do bebê, por conta de alegação de sofrimento fetal. O que o advogado generalista ele vai ler? Quero ver a participação de vocês. Ele vai ler somente a parte da cirurgia cesariana. Entender ali como é que foi o trabalho de parto, ele vai só ler isso. Só que as informações podem não... A informação crucial do erro médico pode não necessariamente estar contida ali. Por quê? Porque o erro médico, gente, muitas das vezes, ele é preciso que você, na maioria das vezes, dizer 99 das vezes, você tem que analisar a linha de tempo, você tem que puxar o fio da corda e voltar na linha do tempo para ver qual foi o ponto inicial que determinou o erro médico. Então vejam, às vezes a morte do bebê na cesariana, não foi ele veio a falecer não por conta do médico que fez a cirurgia cesariana. Às vezes esse bebê estava em sofrimento já tem algum tempo. E o médico anterior àquele médico que fez a cesariana, que acabou cometendo o erro, que acabou não observando o sofrimento fetal, que acarretou a morte do bebê. Compreenderam? Então a gente tem que voltar no liame do tempo. Só que o advogado generalista, na maioria das vezes, ele não conhece as particularidades do erro médico. Ele não sabe identificar um erro médico. Então o que ele faz? Ele vai ler só o fato. E aí ele marca a toca, ele não consegue perceber aquele ponto que você, advogado especialista, você que principalmente fez meu curso ou vai fazer meu curso, vai aprender como é que faz essa defesa de maneira excelente, para que você consiga defender bem o seu cliente. Bom, então você vai analisar todo o histórico dali. Bom, e como é que você vai fazer? O que eu vejo muito comum? Eu quero saber se vocês também tiveram essa experiência, que é muito comum. Como é que acontece? A pessoa vai lá, vai fazer uma petição inicial de erro médico, tá? Uma petição inicial que é a peça introdutória. Daí vai lá, começa a contar os fatos, toda a historinha, conta ali, ok, tudo bem. A hora que entra no direito, fala sobre a conduta do médico, o dano no paciente e já pede ali o dano material, dano moral e conclui a petição. Geralmente é assim. Vocês já viram isso? Quero a participação de vocês. Geralmente é assim, gente. Junta a parte da conduta do médico, nesse meu exemplo, dentro do sofrimento fetal. Fala ali que o bebê, a parturiente estava a termo, teve uma gestação normal de acordo com o cartão de vacinação, só que no dia do parto o bebê veio a falecer por conta do sofrimento fetal, então logo o erro é do médico e pede a condenação do médico. Geralmente é assim. Só que deixa eu te falar uma coisa, você esqueceu de um negocinho. Se você faz isso, gente, fica a dica, você esqueceu de um detalhe. A parte mais difícil da petição inicial, o nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Você precisa fazer a junção da conduta com o dano, fazer essa junção para você comprovar um nexo de causalidade. Não basta você ali narrar que houve a conduta e houve o dano. Pronto, porque houve a conduta e o dano, mas o CDC beneficia o paciente. Pois é, se você esperar isso, você esperar a aplicação do CDC, sinto muito, você vai arriscar a causa do seu cliente. Porque você precisa comprovar o nexo de causalidade, que é o tópico mais importante e mais difícil numa petição. Porque no nexo de causalidade, você tem que comprovar o quê? Que a conduta daquele médico, dentro do meu exemplo ainda, que a conduta daquele médico que ele fez a cesariana, que atendeu a paciente antes, que indicou a cesariana, esse médico
acarretou o dano, né, no bebê, qual seja a morte desse bebê, porque ele estava em sofrimento fetal. Você tem que juntar que a conduta dele foi apta a causar a morte do bebê e por isso houve um nexo de causalidade. Você tem que fazer isso, porque se você não fizer isso, na contestação, e se o advogado for especializado em direito médico, ele destrói sua alegação, tá? Então é muito importante que a gente construa toda a petição inicial já pensando na resposta, na contestação da outra parte e, mais importante, lá no... Isso, o Plínio colocou aqui, nexo de causalidade é fundamental. Fundamental. Eu digo que é assim, o pulo do gato de uma petição. É o pulo do gato de uma petição, principalmente de erro médico, tá, gente? Bom, então você fez toda a teoria de causalidade adequada. Perfeito, Antônia. Então, gente, você fez, comprovou, você já comprovou o nexo de causalidade, você juntou ali, você fez a sua contestação, fez a sua petição baseada na contestação, só que eu te dou outra dica fundamental, top da galáxia. A petição inicial, você tem que construir pensando lá no STJ. Não adianta você pensar ali a curto prazo, fazer uma petição inicial pensando somente na contestação. É pouco. Sabe por quê? Porque existe um elemento que é fundamental. E eu vejo assim que muitos advogados eles esquecem e eles acabam assim perdendo a chance, tá? Existe uma situação que a gente aprende na faculdade que muitas vezes a gente não dá bola, que é chamado elementos da ação. Os elementos da ação, eles tem os componentes, claro, e ali você constrói toda a argumentação que vai ser delimitada e alegada durante toda a instrução processual. Isso faz com que durante todo o processo você tenha que estar fixo ali nos elementos da ação, nas partes, pedidos e causas de pedido. Você tem que estar fixo a isso. Então, por que isso? O que acontece com o advogado generalista? Comum pra caramba. A pessoa faz a alegação, junta os fatos, junta ali a conduta do médico com o dano sofrido pelo paciente, tá? Só que ele faz o seguinte, ele faz isso na petição inicial, mantém ali na réplica e espera a sentença. Na sentença, ele perde a ação. Porque hoje em dia, nós temos advogados especializados, principalmente os meus alunos, tá, gente? Parabéns para os meus alunos. E muitos juízes, eles vão procurar a respeito do direito médico, eles vão se pautar na sua decisão, eles vão apenas decidir por conta do CDC, que é um pensamento muito comum entre os advogados generalistas também. Nenhuma crítica para advogado generalista, tá, gente? Fica a decisão a critério de cada um. O advogado generalista quer advogar para tudo? Tudo bem. É que quando você se aprofunda, quanto mais você se aprofunda, mais especializado você fica, mais conhecimento você tem a respeito de uma matéria e melhor vai ser seu trabalho. É por isso que a gente fala tanto em advogado especialista. Então, quando o juiz ele vai julgar esse tipo de causa, veja, ele vai ter o conhecimento específico, ele vai buscar o conhecimento específico, porque o juiz, o judiciário, geralmente, gente, minha experiência, não tem conhecimento de direito médico e direito de saúde. Por isso que o advogado ele tem que trazer em juízo este conhecimento, tá? Para que você convença o juiz a respeito daquilo que você quer dizer. Então, ok, vamos dizer que esse advogado... Tá, vou comentar, Jefferson. Aí, o advogado, ele fez os elementos iniciais ali da causa, levou uma improcedência, não ganhou a ação, não deu certo. Aí o que ele faz? Ele vai recorrer. Só que aí ele pensou assim, ele foi conversar com alguns advogados que são especializados, ou ele pesquisou melhor a respeito, e ele falou assim, não, peraí, marquei toca. Vou mudar a minha argumentação. Falei sobre o erro médico, as alegações, não fiz direito ao nexo de causalidade. Vou falar, que aí é mais fácil, talvez, sobre o direito à informação que não houve durante o processo. Ou seja, ele modificou os elementos da ação. Pense, no primeiro momento, ali, petição inicial, a sentença, tinham os elementos da ação. A causa de pedir era o erro médico e o pedido, condenação do paciente. Aliás, condenação do médico por conta do erro médico. Então, a causa de pedir era o erro médico. Ali, a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Contudo, ele perdeu.
Aí o que ele vai fazer? Lá na apelação, o que ele faz? Ele muda os elementos da ação. Se você é um advogado que não é especialista, às vezes você não tem muita prática, o que você vai fazer? Nas contras-razões, você vai argumentar somente agora a nova alegação do direito à informação. Você vai perder a oportunidade de atacar a modificação dos elementos da ação que foram construídos lá na petição inicial. Então é muito importante que a gente construa desde a petição inicial até o último recurso com liame de congruência de alegação. Então por isso que quando você tem o conhecimento específico, tudo aquilo que você vai argumentar é plausível. Ele faz ligação, ele faz nexo, ele tem a ligação de argumentação. E isso é muito importante. Muito importante. Então você vai delimitar lá na petição inicial as condições da ação. Você vai... Lembra, gente, muitas vezes a gente deixa de prestar atenção nisso, a gente deixa de prestar atenção nos elementos da ação, nas condições da ação e acaba perdendo essa oportunidade, né? Perdendo a oportunidade de fazer um trabalho bem feito. Então preste, não sabe, gente, volta lá no artigo, volta lá no 319 do CPC, não tem vergonha nenhuma. Aliás, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: você vai fazer a audiência, você vai fazer um recurso, vai fazer a petição inicial, leia o CPC antes, vai ler a lei. Porque a gente esquece, às vezes a gente tá lendo ali naquela correria, gente, na correria do dia a dia, faz a petição, e muito comum, pega modelo específica, busca no Google algum modelo, faz esse modelo de uma maneira do jeito que está ali e perde a ação. Então, como é que você vai fazer a petição inicial? Você leu no erro médico, você leu o prontuário, você prestou atenção na responsabilidade civil. Por que eu falo prestou a responsabilidade civil? Se a gente está falando de erro médico, é natural que a argumentação, o carro-chefe da argumentação seja o quê? Responsabilidade civil. A responsabilidade civil no direito médico, ela é diferente da responsabilidade civil lá da graduação. Por que isso? Porque, veja, na graduação, na época que a gente fez a faculdade, foi ensinado pra gente, e é ensinado hoje em dia, a responsabilidade civil de uma maneira genérica. Né? Uma maneira assim, mais genérica. Tem os apontamentos, né? Explicam os elementos da ação. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quando você defende um médico, por exemplo, você precisa de mais informações do que somente aqueles da responsabilidade civil genérica. Quer saber? E não é só para você defender o médico, não. Se você vai defender um paciente, você também precisa ter algumas informações. Por exemplo, qual era o tipo de contrato que o médico tinha com o hospital? Ele era plantonista? Ele era médico contratado? Qual que é veja, qual que é a ligação do paciente com esse médico? Ele foi um médico escolhido, foi uma conduta, uma consulta eletiva ou não? Então, tudo isso você precisa ter o conhecimento para você elencar o tipo de responsabilidade. Por quê? Porque quando o médico, por exemplo, ele comete um erro médico e ele é plantonista e ele atende um paciente numa situação de urgência e emergência, geralmente a responsabilidade é do hospital. Né? Agora veja, se ele vai, por exemplo, ele vai fazer a cesariana de uma paciente no hospital e essa paciente agendou a cesariana, ou seja, uma cirurgia eletiva, ambos escolheram a data, o local. Qual local? O hospital. Escolheram o local, esse tipo de responsabilidade é diferente, não é a responsabilidade do hospital. Então a gente precisa ter esse conhecimento particularizado, ou seja, a gente tem que esmiuçar a responsabilidade civil para a gente poder fechar as brechas. É o que eu costumo falar, quando a gente vê uma petição inicial de um advogado generalista, ou seja, ele não se aprofundou no direito médico, ele não estudou o direito médico a fundo, ele não tem esse conhecimento. Ele acha assim, só porque o médico está no hospital, pronto, a responsabilidade é do hospital. Não, não é. Não necessariamente. Depende do tipo de contrato. Tem outras informações. Outra coisa, você sabia? Em muitas situações, o hospital ele pode ser condenado, por exemplo, pela ineficiência ou falha na prestação de serviço de hotelaria. Segue meu exemplo. Imagine um paciente idoso que ele não foi vítima de erro médico. Porque, assim, quando a gente fala em direito médico, a gente só pensa em erro médico. E eu costumo dizer muito para os meus alunos, não é só isso. Vem cá, escuta essa. Vamos imaginar
que esse idoso, ele estava internado para tratar, sei lá, qualquer coisa, que vocês quiserem, dengue, pneumonia, o que vocês quiserem. Aí ele tomou o medicamento e ele ficou meio sonolento, só que ele precisava fazer xixi, precisava ir ao banheiro, levantou e caiu, queda de leito, ele estava levantando do leito, não foram prestadas assistências, ele não estava com ninguém no hospital estava ali, queda do leito, serviço de hotelaria. Isso incide ou não responsabilidade civil em face do hospital? Vou trazer outro exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Você vai passar por uma cirurgia eletiva, tá? Tô falando de cirurgia eletiva, esquece situação de urgência e emergência. Aí, antes de você fazer a cirurgia, vai uma pessoa do hospital conversar com você e pergunta ali, você tem preferências alimentares? Você tem alergia a alguma coisa? E você fala assim, olha, eu tenho alergia a peixes de modo geral. Não posso com peixe de jeito nenhum. Ou vamos agravar mais. Eu tenho intolerância a glúten. Eu sou celíaca. Eu não posso ter nenhum contato com nada que tenha glúten, tá? Ou seja, o que eu quero que vocês pensem? Situação extremamente habitual. Acontece todo dia em todos os hospitais. Então o paciente informou aquilo que ele não comia porque ele tinha alergia, que ele tem alergia. Tá bom. Esse paciente foi para a cirurgia, fez a cirurgia, foi para aquele momento ali do pós-operatório, tomou aqueles cuidados, voltou pro quarto. Ele tá meio sonolento, foi ofertado para ele uma alimentação, ele comeu, começa a passar mal. E ali começa com coceira, inchaço, falta de ar, entra em crise alérgica. Vamos dizer que ele sofra algum mal. Eu não vou nem falar assim morte, tá? Ele sofreu algum mal. E aí, responsabilidade de quem? Responsabilidade do hospital? Veja, existem questões que vão muito além de somente o erro médico. Quando a gente estuda direito médico somente nos exemplos, erro médico, não, fulano matou Beltrano, é muito simples. E direito médico vai muito além disso. Por isso que eu gosto de dar muito exemplo. Nas minhas aulas são assim, gente. Exemplo é paulada de exemplo. Porque é assim que a gente consegue aprender direito médico. Então, os hospitais, eles também podem ser responsabilizados com serviços de hotelaria, ineficiência no serviço de hotelaria. E esses foram alguns exemplos que eu quis trazer para você. Então, a construção da petição, você precisa trazer todos esses conhecimentos. Por que você, advogado, precisa trazer? Porque o juiz, ele é generalista. Ele não sabe direito médico. Geralmente, o juiz que julga a causa, principalmente em primeira instância, o que acontece? Ele é juiz civil. Então, ele julga direito médico, direito à saúde, direito civil comum, acidente de trânsito comum. Tem cidades, e na maioria das cidades que são pequenas do nosso país, até mesmo causas de juizado. Esses juízes julgam, ou seja, de A a Z dentro do direito civil. Eles não têm a qualificação, e a gente não pode julgar nenhuma crítica, porque isso faz parte da realidade do Brasil, a gente precisa compreender como funciona o nosso judiciário no nosso país. Essa é uma realidade. Então, se você está numa sua cidade, não sei qual cidade você está, e o seu juiz é um juiz comum, é um juiz civil, ele atende todas as matérias de direito civil. Se você não explicar direito médico para ele, você perde a causa. Então, como é que você vai explicar? Vamos imaginar na falha do atendimento. O exemplo que eu acabei de dizer do serviço de hotelaria. Você tem que explicar, primeiro, porque o idoso estava internado. Você tem que explicar o que aquele medicamento causou na sensação de que o idoso ele fica confuso, que ele perde o equilíbrio, que dá muita sonolência. Você tem que trazer ali a explicação do medicamento, explicar que ele precisava estar acompanhado, que precisava haver identificação no leito do risco de queda, tá? Então, diante da ineficiência daquele hospital, o idoso acabou sofrendo a queda do leito. Então, tudo isso precisa ser explicado, viu, gente? Por quê? E somente isso? Não. Você tem que trazer o prontuário. Dependendo da causa, na petição inicial, e isso é uma dica excelente, eu falo muito isso para os meus alunos. Se você não identificou o exato erro médico que houve ali, se vamos dizer que é um erro médico, ou se é uma falha no atendimento, ou um dano sofrido pelo paciente, não inicie a petição inicial de imediato. Anota aí, gente,
busque um relatório médico. Se o seu cliente não tem dinheiro para passar por uma perícia, o que é excelente, o sonho, o ideal, a utopia é que antes de você fazer a petição inicial, você levar o prontuário, o seu cliente, para um médico perito, para ele confeccionar um documento, um parecer ali com base no paciente e no prontuário. Por que isso? Porque aí você tem a perfeição. Toda a construção dos elementos da ação, lembra que eu falei para vocês? Tudo que você vai falar durante todo o processo vai estar condizente com o quê? O parecer do perito. Quando for a fase, que tem a fase do processo, que é a fase de perícia, prova pericial, aquilo que o perito judicial vai constatar é exatamente o que você falou. Então vai ficar perfeito, redondinho. Agora vamos imaginar que o seu cliente não tem condição financeira. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas no mínimo, o mínimo, você tem que conversar com o médico. O mínimo. O médico da causa? Não, né, gente? Porque o médico não vai falar o erro, né? É bem provável que ele não vai falar, ó, eu errei aqui. Não vai falar. Então você converse, busque outro médico para conversar a respeito daquele prontuário. Para que o médico te auxilie a identificar aonde está a falha ali. Porque nós, advogados, temos uma certa dificuldade de identificar o erro médico. Por quê? Como eu disse no começo da aula, quem não pegou. Eu falei a respeito de um bebê durante uma cesariana, ele acabou vindo a falecer por conta de sofrimento fetal. Bom, se você não é advogado especialista, o seu ponto principal vai ser ali o sofrimento fetal no parto. É isso, por quê? Porque você não é médico, você não conhece direito médico. Só que quando você tem um conhecimento um pouco mais profundo, você vai saber que o bebê, ele dá indicativos de que ele iniciou o sofrimento fetal. Nunca uma falha no atendimento, o erro médico, ela começa ali no ponto. Paf, já surgiu o erro médico. Não. Geralmente vem umas sequências de erro e aquele ponto inicial, que às vezes aparenta ser uma besteira, ele que culminou no erro médico. Eu costumo dizer na minha aula que é o efeito bola de neve. Então começa pequenininho o errinho médico, bem singelo, mas não é para ignorar. E ele vai dando uma sequência de fatos, de atos médicos e atos, até que explode. A bola de neve está enorme, né? Então, no caso, veio a óbito. Então, muitas das vezes, o bebê, ele deu sinais ali de que ele estava iniciando o sofrimento fetal. Então, o médico, ele tem que estar apto para demonstrar ali que ele percebeu que o bebê entrou em sofrimento, e você, advogado, tem que trazer isso para o processo. Gente, bom, então, outra coisa da petição inicial. Temos lá no artigo 319 os requisitos da petição inicial. Então, você vai trazer ali, leia o CPC novamente e preencha. Como é que você vai preencher? A parte dos fatos, você vai trazer a parte dos fatos condizente com tudo aquilo que aconteceu. Ah, você vai falar de informações não importantes, não relacionadas com o atendimento médico? Talvez seja desnecessário. Você não precisa falar, por exemplo, que o paciente aos 19 anos sofreu um acidente de trânsito. Às vezes não tem nada a ver com a causa. Não precisa. Você vai trazer ali as informações que estejam realmente relativas ao ato médico em si, que culminou naquele dano do paciente. Outra coisa, quando você iniciar o direito, tudo aquilo que você colocou nos fatos, eles têm que ter ligação com o direito. Você tem que construir o elo de ligação. É muito comum, principalmente o advogado inicial, que fica com muito medo de fazer petição, ele pega o modelo na internet e o direito é aquele direito padrão, dando aquela citação de artigo, um monte de jurisprudência de vários estados. Aquilo às vezes não tem nada a ver com os fatos que você está falando. Não precisa copiar, você não precisa ter um modelo. Você tem que construir o direito com base nos fatos que você colocou. Então, se é uma ação de responsabilidade civil, o primeiro parágrafo você já vai trazer essa ligação. Você vai demonstrar que aquele dano sofrido no seu paciente tem ligação direta com aquilo que está determinado no Código Civil. Você precisa trazer a transcrição do Código Civil? Não. Sabe por quê? Porque o juiz conhece a lei. Não precisa trazer descrição, não precisa transcrever nenhum artigo, porque você cansa o juiz. Você cansa o juiz e ele conhece a lei, tá? Deixa eu ver que tinham feito uma pergunta aqui, eu não respondi.
O Jefferson colocou: médico do programa Mais Médico pode fazer sutura sem exame? Depende da situação, se é uma situação de urgência e emergência, né? Então vamos. O direito você vai construir justamente isso, fazendo a ligação do fato com o direito. Não faça uma petição muito longa, seja objetiva. Traga jurisprudências relacionadas ao seu estado. Se você está, por exemplo, eu estou no Distrito Federal. Então as minhas jurisprudências, elas devem ser do Distrito Federal e do STJ. Porque lembra que eu falei que a petição ela tem que sempre ter ligação pensando no STJ? Justamente. Então você tem que fazer esse elo de ligação. O pedido, gente, ele deve ser certo e determinado. Então como você vai fazer a petição? Você vai fazer do lado do seu papel diversos tópicos a respeito daquilo que você quer argumentar. E lá no pedido você vai conferir se tudo que você colocou nas argumentações durante o processo confere com o pedido que você colocou ali. Bom, gente, eu vou abrir para perguntas. Muito obrigada a todos que tiverem. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Bom, gente, amanhã tem live de novo, às 5 horas. Para quem não sabe, as inscrições do meu curso Direto ao Ponto, Direito Médico, Direto ao Ponto, Reprodução Assistida Atualizada estão abertas. Temos cupom de desconto. Reprodução assistida, o cupom de desconto é desconto de 15 off. E do direito médico é desconto de 50 off, tá? O desconto, os dois, só valem até quarta-feira. Na quinta, encerram as inscrições, tá, gente? São poucos dias mesmo. Então, ó, quem tiver interesse, por favor, façam as inscrições, tá bom? Até mais, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.